Dia 19 de junho de 2026. Um Cessna 420 e um bimotor tenta pousar em La Baule, na costa atlântica da França. Dentro, Claude Guillemot, 69 anos, cofundador da Ubisoft. A aeronave cai. Não há sobreviventes. Pois é. Até o fim desse vídeo você vai entender por que essa morte não é só uma tragédia pessoal. É o capítulo final de um império que começou vendendo software por catálogo no interior da Bretanha e que hoje enfrenta a maior crise da sua história. Claude Guillemot era um dos 5 irmãos que fundaram a Ubisoft em março de 1986 em Carentoir, na Bretanha. Mas diferente do irmão Yves, que virou o rosto da empresa nos palcos da E3, Claude ficou nos bastidores. Ele comandava a Guillemot Corporation, a fábrica da família que fabrica periféricos gamers como os volantes Thrustmaster e os controles Hercules. E essa empresa, pois é, foi fundada em 1984, 2 anos antes da própria Ubisoft. A aeronave que caiu era um Cessna 420 um bimotor matrícula FG, CTC-CC. Além de Claude, um instrutor de voo também morreu. As 2 pessoas a bordo, nenhum sobrevivente. Mas o que ninguém pergunta é, o que um cofundador de bilionária dos games estava fazendo pilotando o próprio avião aos 69 anos numa rota que ele já tinha feito centenas de vezes? Vamos voltar ao começo. A história da Ubisoft começa em março de 1986 na cidadezinha de Carentoir, interior da Bretanha, com menos de 3.000 habitantes na época. Os 5 irmãos Guillemot, Claude, Yves, Christian, Michel e Gerard, começaram vendendo software por correspondência, daqueles catálogos que chegavam pelo correio para toda a França. Segundo a Polygon, o primeiro jogo publicado pela empresa foi Zombie, em 1986, para os computadores domésticos Amstrad, CPC e Sinclair ZX Spectrum. Um jogo de zumbi em primeira pessoa que hoje é curiosidade de colecionador. Vendeu pouquíssimo, mas plantou a semente. Depois veio Rayman, em 1995, criado por Michel Ancel. A Ubisoft comprou a franquia e Rayman virou um dos maiores ícones dos games de plataforma, com mais de 30 milhões de cópias vendidas. Mas o salto gigante veio com Assassin's Creed, em 2007. Mais de 200 milhões de cópias vendidas até hoje, segundo a IGN. Far Cry veio antes, em 2004, comprado dos desenvolvedores alemães da Crytek. E a franquia Tom Clancy, Rainbow Six, Ghost Recon, Splinter Cell. Consolidou a Ubisoft como uma máquina de blockbusters que dominou os anos 2010. Só que enquanto Yves estava nos palcos da E3, anunciando lançamentos de milhões de dólares, Claude estava numa fábrica na Bretanha desenhando volante de corrida. A Guillemot Corporation, fundada em 1984, fabricava periféricos sob as marcas Thrustmaster e Hercules. Na prática, a empresa que faz seu joystick ou seu volante de simulador de corrida é da mesma família que cria Assassin's Creed. Não é coincidência. O dinheiro dos periféricos sustentou os anos magros da publicadora nos anos 90, quando a Ubisoft ainda era uma empresa pequena lutando para competir com gigantes como a Electronic Arts. E segundo o site GamesIndustry.biz, a família Guillemot ainda detinha cerca de 15% do capital da Ubisoft em 2025. Um controle acionário que garantia que os irmãos continuassem dando as cartas mesmo depois de décadas de crescimento. Segundo o Deadline, a Ubisoft confirmou a morte de Claude num comunicado oficial enviado à agência Reuters. Texto seco, corporativo, daqueles que advogado escreve. A Ubisoft recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento de Claude Guillemot, cofundador da empresa. Nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos neste momento difícil. Curiosamente, a nota não entra em detalhes sobre o acidente, o que é padrão em comunicados desse tipo, mas também levanta dúvida. O que exatamente aconteceu lá em cima? O acidente foi na sexta-feira, 19 de junho, perto do aeródromo de La Baule-Escoublac. La Baule é um balneário chique na costa oeste francesa, na região do Loire-Atlantique, onde Claude tinha casa de veraneio. Ele ia com frequência para lá nos fins de semana. Segundo o Kotaku, a região ia sediar um encontro de pilotos de aviões leves chamado Flying La Baule, um evento anual para entusiastas da aviação civil que reúne pilotos da Europa inteira. O Cessna 421, matrícula FG-TC-C, segundo registros da aviação civil francesa, decolou de Rennes às 15 horas. Era um voo curto, coisa de 40 minutos de Rennes até La Baule, uma rota que Claude fazia com frequência sem escalas. Na aproximação final, o avião caiu. A imprensa local francesa, citada pelo Hacker News, reportou que não houve chamado de emergência da torre. Nenhum Mayday. Nenhum sinal de problema mecânico comunicado. Um dos fatores que os investigadores do BEA, o Bureau d'Enquêtes et d'Analyses, o escritório francês de investigação de acidentes aéreos, vão analisar é a idade da aeronave.
O Cessna 420 e um é um modelo dos anos 70 bimotor pressurizado conhecido por ser um avião sólido e confiável, mas que exige manutenção rigorosa nos motores, especialmente nas peças de vedação e nos sistemas de combustível que podem falhar sem aviso se não forem inspecionados com frequência. E morreram duas pessoas, Claude Guillemot e um instrutor de voo, que ainda não teve o nome divulgado publicamente pela família. A identidade foi preservada por respeito aos parentes. Agora olha só o plot twist que ninguém comentou nos portais de games. Claude Guillemot passou o cargo de CEO da Guillemot Corporation para o filho, Valentin Guillemot, em julho de 2025. Ele seguiu como chairman do conselho, supervisionando, não operando. Isso significa que a empresa de periféricos já estava numa linha sucessória clara há quase um ano. A morte dele, embora trágica, não cria um vácuo de poder na Guillemot Corp. A transição já tinha sido feita. O filho Valentim, formado em administração pela EQ Paris, já comandava as operações do dia a dia e o pai atuava mais como conselheiro estratégico. Mas e na Ubisoft? Pois é, aí a coisa fica mais sutil. A empresa vem de anos financeiros complicados. Segundo a Polygon, a Ubisoft fechou estúdios no Canadá e na Sérvia em 2024, demitiu centenas de funcionários e viu o preço das ações despencar mais de 40% desde 2021. O lançamento mais recente, Star Wars Outlaws, teve vendas abaixo do esperado. A Ubisoft admitiu publicamente, em teleconferência com investidores, que o jogo não atingiu as metas internas do primeiro trimestre. E a grande aposta da empresa agora é o remake de Assassin's Creed For Black Flag, intitulado Black Flag Resynced, previsto para 9 de julho de 2026. Um jogo que precisa vender pelo menos 8 milhões de cópias só para estancar o prejuízo do ano fiscal, segundo analistas do setor. O timing da morte de Claude é cruel porque chega exatamente no momento em que a Ubisoft precisa de estabilidade narrativa. Perder um fundador sempre mexe com a confiança do mercado. E a Ubisoft não tinha confiança sobrando. As ações já estavam em queda livre nos últimos 18 meses. Um acidente trágico com um dos 5 fundadores não vai ajudar. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. Então deixa eu reorganizar o quebra-cabeça para você. Claude Guillemot não era o rosto da Ubisoft, mas era uma peça estrutural. Dessas que você só percebe que falta quando o negócio inteiro range. O braço de hardware da família, a Guillemot Corporation, faturou 150 milhões de euros em 2025, segundo estimativas do setor compiladas pelo site GamesIndustry.biz. Enquanto a Ubisoft queimava a caixa com jogos AAA que não vendiam como esperado, a fábrica de periféricos continuava gerando receita estável na casa dos milhões, ano após ano, sem depender de hype de lançamento, vendendo volantes para simuladores de corrida, joysticks para aviação civil e headsets para jogadores casuais. A morte dele num acidente de avião, pilotando o próprio Cessna, tem uma ironia silenciosa. Claude era o irmão mais velho que sempre preferiu os bastidores, voo solo, longe dos holofotes que Yves tanto curtia nos palcos da E3 e nas entrevistas para Bloomberg. E foi num desses voos que ele se foi. Não em um estúdio, não numa reunião de acionistas em Paris, no ar sobre o Atlântico, fazendo o que gostava. O instrutor de voo que morreu junto com ele provavelmente estava lá como cortesia, acompanhando um piloto experiente que fazia a mesma rota até La Baule há anos, sem precisar de supervisão. Isso muda como você vê a Ubisoft. Talvez. A empresa que começou vendendo disquete por correspondência de uma cidade com 3 mil habitantes hoje vale bilhões de dólares, mas perdeu um dos 5 fundadores originais. Dos 5 irmãos Guillemot, restam 4. E a empresa enfrenta uma encruzilhada, ou remake de Black Flag, que chega em menos de um mês, segura as pontas e bate as metas de venda em julho. Ou a próxima década vai ser ainda mais dura para quem um dia dominou o mercado de games mundial, com franquias que vendiam dezenas de milhões de unidades. Claude Guillemot, 69 anos, cofundador da Ubisoft e chairman da Guillemot Corporation. Morreu num Cessna 420 e um bimotor, tentando pousar em La Baule, na França, no dia 19 de junho de 2026. Um dos 5 irmãos que construíram um império de games do zero no interior da Bretanha, e que passou o bastão para o filho Valentim um ano antes, numa transição silenciosa que ninguém notou. Manda nos comentários. Que história do mundo dos games você quer que a gente destrinche na semana que vem? A gente tá moldando esse canal junto. Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo às 18 horas, sempre com o que ninguém viu. E por falar em impérios de games que enfrentam crise, será que a próxima grande vítima da indústria já tá na mira? Ou a Ubisoft ainda consegue virar o jogo com o remake de Black Flag?